Boa tarde, gente. O meu nome é Mônica Valéria dos Santos Machado, eu sou aluna do mestrado aqui na Unesp, de Guaratinguetá, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês da pesquisa que eu estou realizando. A minha tese é sobre a análise energética do processo de secagem de areia em leito fluidizado. O meu professor orientador é o professor doutor João Andrade de Carvalho Júnior, professor aqui da FEG, Unesp. O meu co-orientador também é o professor doutor Daniel Sampaio, também da FEG, daqui da Unesp de Guaratinguetá. Bom, vou falar para vocês o que motivou a gente fazer essa pesquisa, um breve resumo, os objetivos da pesquisa e a contextualização, e os agradecimentos que a gente precisa fazer. Bom, o processo de secagem de areia em leito fluidizado, ele é um processo relativamente simples, mas que ele requer um pouco mais de atenção em relação ao consumo de combustível. Então, qual é o principal objetivo da nossa pesquisa? É otimizar o processo de secagem de areia, em leito fluidizado de uma empresa, através da análise do balanço energético. E a gente vai elaborar um modelo matemático, né, específico para calcular a quantidade de combustível necessária que vai ser usado no processo, né, e em função do excesso de ar. Bom, quais são os objetivos principais desse projeto? A otimização do processo de secagem de areia em leito fluidizado, né, através desse balanço energético, a elaboração de um modelo matemático específico para calcular a quantidade de combustível necessária no processo, e em função do excesso de ar. E para isso, a gente vai verificar a pressão, temperatura, vazão de areia, né, a quantidade de areia que entra dentro do processo, a umidade inicial, a umidade que a areia entra, né, quantidade de água que tem nessa areia, e, afinal, que o objetivo deles é que a areia saia seca para entrar no processo industrial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o processo de secagem de areia e, para isso, a gente vai utilizar o balanço de energia de um secador de areia de leito fluidizado. E o que mais que a gente vai precisar? Vai precisar determinar alguns parâmetros da operação, né, que impliquem em menor consumo de combustível possível, no caso que a gente utiliza nesse sistema é o gás natural. Bom, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é para vocês entenderem como que é o processo, né, como que é o sistema da industrial de leito fluidizado. Primeiramente, vocês têm aqui no cantinho da foto, ó, vou estar indicando aqui para vocês, tá? Aqui é uma esteira onde onde a areia entra dentro do sistema. Dentro desse primeiro cilindro aqui, ó, que ocorre a fluidização do processo, tá? A areia cai dentro desse cilindro, aí você vai ter a entrada do gás natural, né? O gás natural vai ter as chamas, que vai aquecer o sistema, e aí você vai adicionando o excesso de ar para poder controlar o calor que está dentro desse primeiro cilindro. Depois a areia sobe, ela vem aqui para cima, ela entra dentro do sistema e aqui ela já sai seca, tá? E daí você vai, aqui atrás você tem esse compartimento que a areia já cai seca para entrar dentro do sistema industrial, tá? Para a fabricação dos produtos que vão utilizar a areia seca. Como que funciona o leito fluidizado, né? Ao passar um fluido, né, o gás, no nosso caso é o gás natural, ou pode ser também um líquido, pelo leito, a baixa velocidade, esta permeia os poros do leito das partículas que não se movem. Então, vocês verificam, aquele primeiro cilindro que eu mostrei na foto para vocês, é esse daqui, representado com essa imagem, tá? Então, quando as partículas, elas não se movem, elas ficam no fundo do leito, né? Aí, quando você insere aqui o gás ou o líquido, no nosso caso é o gás natural, a baixa velocidade, ela começa a entrar nos poros, a secar a areia, tá? A queda de pressão, ela aumenta e a altura do leito permanece constante, caracterizando o comportamento do leito fixo. Então,
A gente tem alguns tipos de leito fluidizado, tá? E nesse exemplo que eu estou mostrando nessa imagem é o leito fixo. Havendo o aumento contínuo da velocidade, vocês já podem ver que, em comparação com a imagem anterior, as partículas elas já começam a se movimentar, tá? E então, quando você tem a velocidade do fluido, a queda da pressão e o arrasto individual das partículas aumentando, vamos dar o início ao movimento das partículas de areia. E as partículas começam a se mover e a vibrar em certas regiões. O regime passa de leito fixo para leito expandido. Então, ainda não é o leito fluidizado, tá? Não é o leito fluidizado, mas ainda não é o leito borbulhante, que é o que a gente está dentro daquele primeiro, da foto que eu coloquei para vocês, tá? Então, o regime de leito fixo passa para leito expandido, no caso. E no ponto em que as partículas começam a ser injetadas na superfície do leito, encontra-se a velocidade mínima de fluidização. Na sequência, vocês vão observar que a imagem ela começa a aparecer umas bolhas, né? Então, ela já fica mais disforme do que a imagem anterior. E com o aumento da velocidade acima da velocidade mínima de fluidização, uma instabilidade no leito com a formação de bolhas e canais presenciais é observada. Em velocidades maiores, a agitação das partículas torna-se mais vigorosas. E esse comportamento é chamado de fluidização agregativa, ou a fluidização borbulhante, que é o caso que a gente tem. Então, o nosso sistema da empresa, ela é exatamente como está nessa imagem, tá? Ela tem a entrada de gás natural, né? E aí você vai ter a fluidização borbulhante para fazer a secagem da areia. Esse é o modelo matemático, na verdade, essa é a planilha do modelo matemático que a gente está inserindo dentro da empresa, tá? Então, você vai ter aqui a entrada no sistema, né? A primeira setinha azul, você entra aqui no sistema, então você tem você calcula a massa da areia úmida, o teor de umidade, a massa da água e a temperatura de entrada da areia no sistema, tá? E aí você faz o cálculo do calor específico de entrada do leito fluidizado, tá? Aí aqui, ó, simbolizando a entrada de gás natural e você tem, o gás natural é medido por Newton metro cúbicos por hora, e aí você tem no sistema o calor que está sendo injetado para poder aquecer a areia e fazer a secagem. E quando você tem aqui no final, você tem que medir a massa da areia seca, a temperatura de saída, a variação energética da areia. Quando você consegue calcular esses dois fatores, você consegue inserir a quantidade de ar, de excesso de ar, que vai fazer você economizar o gás que você está inserindo no sistema. Bom, para a gente fazer esse cálculo, nós usamos algumas temperaturas e pressões constantes no sistema, tá? Então, os calores específicos da pressão constante dos produtos de combustão são o CP do CO2, o CP da água, o CP do O2, o CP do N2, tá? Então, são os gases que são formados durante o processo de combustão dentro do sistema, e você usa esses valores para fazer o cálculo e desenvolver esse modelo matemático, tá? E esse modelo matemático, ele é capaz de prever o consumo específico de combustível, que é medido em metros cúbicos gás por tonelada de areia seca, em função da umidade da matéria-prima utilizada, que no nosso caso é a areia, tá? Então, pode-se determinar a temperatura dos gases de combustão através desse balanço energético, tá? Esse balanço energético, você tem aqui, o ΔH nosso, ele vai ser o calor de combustão do combustível, tá? Que normalmente ele é 96 mil calorias por 100 gramas de combustível. O NI nosso, que está aqui dentro do sistema, nosso NI, ele vai ser o número de mols de cada um dos componentes gasosos dos produtos de combustão, tá? Então, eu vou ter o NI, o CO2, o H2O, o SO2, o O2, o N2, todos eles são somados dentro do modelo. O CP nosso é o calor específico, tá?
Então, o específico é a pressão constante de cada componente gasoso. Novamente, nós vamos calcular o CP do CO2, o CP da água, o CP do SO2, o CP do O2 e o CP do N2, tá? Aí nós temos também a temperatura inicial e a temperatura final dos gases de combustão, tá? E dos reagentes. E a pressão constante, tá? Bom, quando a gente fez essa tabela, esse gráfico, né, do consumo específico de gás natural por metros cúbicos a 20 graus Celsius por tonelada de areia, como função de temperatura dos gases de combustão para duas umidades iniciais. Primeiramente, nós usamos a umidade de 7,7% e depois de 15,4%, tá? Então, a gente vai observar uma queda do consumo específico, conforme a temperatura dos gases aumenta, né? Então, ou seja, conforme o excesso de ar diminui, essa queda, ela é muito maior para temperaturas mais baixas, tá? A ideia é manter a vazão de ar e controlar a temperatura dos gases apenas variando a vazão de gás natural, tá? Dessa maneira, a vazão volumétrica dos gases de combustão, que ela é medida, como eu já falei, em newton-metros cúbicos por hora, ela varia muito pouco, uma vez que a vazão de ar, ela é muito maior do que a vazão de gás natural, tá? Então, daí, por causa disso, você tem a economia do combustível no sistema. Então, o que a gente espera? A gente espera compreender o comportamento das partículas e as suas possíveis interferências sobre a pressão e a taxa de recirculação dos sólidos. Para a gente medir os gases, nós vamos utilizar um analisador de gases da marca Testo, né, do modelo 350, com células para dióxido de carbono e CO2. Dióxido de carbono, né, o monóxido de carbono e o oxigênio. Este trabalho ele tem um apoio financeiro da ANP, da FINEP e da MCTI, através do programa do PRH 34.1, aqui da FEG da Unesp de Guaratinguetá. Tá? Então, essa foi uma das referências bibliográficas que foi utilizada, e eu quero agradecer a todos pelo contato, pela apresentação, e esse é meu contato. Muito obrigada.